Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora o programa Cenário em Vídeo. Ontem eu comentei, pessoal, que hoje, dia 6 de 12 de 2017, não teremos o radar. Eu estarei no Infomoney gravando conteúdo para os cursos dos dias 14 e 15 que eu farei em parceria com eles. Vai ser uma imersão de ações, futuros e criptomoedas. Hoje eu gravo conteúdo lá à tarde e depois tem um webinário às 20h30. Ok? Então eu vou estar lá, não tenho como gravar o radar. Estou substituindo pelo cenário em vídeo da melhor forma possível, aqui pegando o pregão. Agora são 11 horas e 53 minutos. Eu convido todo mundo que quiser receber o cenário em texto. Vem no blog aqui da Top Traders, toptraders.com.br, coloca nome e e-mail. E dentro de alguns dias minha equipe coloca você na base para receber gratuitamente. Aqui na parte superior do YouTube nós estamos oferecendo novamente o curso de análise técnica online, e esse curso é gravado. Nós vendemos na Black Friday por R$1.000, agora ele volta ao preço comum. Se você clicar aqui ou aqui em curso de análise técnica, você consegue ter acesso a ele. São 15 anos de experiência compilados num treinamento completo para traders. Então tem um mini currículo meu, aqui tem todos os módulos dizendo o que tem em cada um. Teoria de Dow, tendências, tempos gráficos, médias móveis, volume, candlesticks, situações práticas de mercado, pessoal, gravados. Tem introdução com filmagem de alta qualidade, tem também o encerramento de cada módulo, né? E tem a tela do meu computador filmada, tudo com qualidade Full HD de som e imagem. Então, suporte, resistências, gaps, rompimentos, volume, Fibonacci, pivô, volatilidade histórica, figuras, como é que eu monto minha carteira de ações, dólar e índice. Como bônus, você ganha 7 dias no meu grupo. Fica no passaporte premium, que eu acesso ao meu grupo por 7 dias. E também ganha 30 dias de cartesia. Então, tem acesso por 1 ano ao conteúdo, 7 dias de passaporte premium, 30 dias de cartesia, 12 de 150 ou 1.500 à vista. Qualquer dúvida, e-mail para toptraders@toptraders.com.br. Ok? Então tá tudo ali. Para quem esse treinamento foi muito esperado, nós fizemos um pré-lançamento na Black Friday e depois de alguns dias o pessoal pediu, a gente voltou com o treinamento aí de novo. Ok? Então eu vou começar a fazer os estudos pelo gráfico do Ibovespa. O Cartesian está com uma instabilidade, então em algum momento aqui ele deve parar, daí eu passo para o broadcast. A equipe do Cartesian, do qual eu já fui sócio, inclusive, está trabalhando dioturnamente para a solução. Pessoal, hoje eu escrevi no meu cenário em texto que estava tudo muito óbvio para um cenário baixista, né? O petróleo fechou em baixa na China de 4%, mas também ontem o cobre tinha caído 4% durante o dia, já estava meio que precificado, era esperado. O petróleo está em queda, a gente pode até ver aqui como é que está o petróleo, acompanhar aqui pelo broadcast, né? Saiu o relatório do setor privado americano, foram criadas 190 mil vagas, esperavam 175. Petróleo está caindo 1% em Londres, 1,28% em Nova York. Então, teríamos ingredientes para um cenário óbvio de queda. Eu disse que quando é tudo muito óbvio, o mercado costuma fazer um movimento contrário. Então, nesse momento nós temos alta, o mercado abriu em queda, mas se recuperou. E na minha visão, se o mercado tiver forças durante o dia para romper, para ultrapassar 73 mil pontos, ele vai chamar comprador. Então ele pode, se passar 73, novamente vir na média de 21, e seria interessante que ele fechasse acima da média de 21, para depois ter forças para testar a região de 74 e a LTB. Eu particularmente acho, existe um fator de risco no momento, não é algo, uma leitura tão clara para o mercado, mas ainda acredito que a situação atual, o risco-retorno favorece mais a ponta compradora, isso na minha visão. Ok? Então eu tenho 73, depois a média móvel de 21, 74 e a LTB. Vindo aqui para o mercado futuro, onde o volume está absurdamente maior a cada dia que passa, nós temos uma região aqui, que foi justamente aquele topo de maio, aos 72,165. Foi uma região de enrosco depois entre o final de agosto e início de setembro, e
se você for entender, dando um zoom aqui, essa estrutura como um ombro, cabeça, ombro invertido, ou uma figura simétrica com uma LTB, seja como for, nós teríamos aqui uma primeira estrutura, uma cabeça, um segundo ombro formado nesse momento, e como a neckline ou a LTB são inclinadas, onde eu circulei em vermelho, manteria o desenho de uma figura simétrica. Ademais, a região da mínima de hoje, 72,050, ela está bem perto dessa estrutura aqui do final de agosto e também do 72,165. Então ela poderia sim utilizar essa região para a formação de um fundo, né? Você fala, professor, mas onde que você começa de repente ficar mais otimista com a compra? Se o mercado se mantiver acima de 72,805, que é a mínima desse primeiro ombro, eu começo a ficar confiante, mesmo porque ele ficaria acima da média de 5 períodos, que está bem aqui atrás desse candle. Aí eu acho que haveria espaço nas próximas sessões para um novo teste da média de 21 e da LTB que derrubou o mercado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes aí, talvez 8 aqui, dependendo da tua contagem de candles, mas pelo menos umas 6 ou 7 vezes desde do mês de outubro. Ok? Então eu acho que é uma situação que favorece mais a compra. Eu comentava com vocês ontem que acima de 72,620, que era esse topo, eu ficaria mais otimista com o mercado. E no 30 minutos, nós temos outros dois pontos importantes. O 72,845, que é esse fundo, né? Foi a linha d'água de ontem onde o mercado rompeu aqui no finalzinho. Então acima de 72,845 mostra um pouco mais de força, e se houver rompimento da média de 21, eu acho que o mercado deve realmente ter uma sessão positiva e buscar pelo menos 73,340, que é esse fundo marcado dia 27/11. Ok, pessoal? Então essa é a minha leitura. Eu acredito hoje numa sessão altista, sendo objetivo. Falando, putz, o dólar, meu dólar aqui, o diário continua corrompido, eu vou falar do intraday. Então, eu não tenho nenhuma posição no dólar, né? Mas eu estou de olho, agora já está o F18. Ontem eu tracei uma LTB, que seria mais ou menos um divisor de águas entre a compra e a venda. E o dólar, ele esboça um ombro, cabeça, ombro invertido, mas eu não acredito que essa figura ela seja acionada. Eu vejo o dólar trabalhando num spread limitado entre a máxima e a mínima, sem direção. Talvez ele sirva para scalpers ou para day traders que operam bem curto. Para quem faz posição, ele deu uma compra boa aqui entre o dia 29 e o dia 30, né? Ele fez um fundo bacana, no dia seguinte subiu bem, subiu praticamente aí 80 pontos, mas nesse momento eu não vejo nada muito claro para a divisa, então ele não atrai assim o meu interesse para a montagem de uma posição nesse momento. Se eu fosse de repente ter que cravar alguma coisa, eu falaria numa baixa arrastada, estilo caminhão descendo ladeira. Ok, pessoal? Falando um pouco aqui das criptomoedas, né? Enquanto a gente consegue usar o Cartesian. Pessoal, Bitcoin eu até coloquei hoje no relatório cenário, impressionante, tá batendo 13 mil dólares, não tem limites, né? O IOTA subindo de novo. Aquela história do aumento de volume nas criptomoedas em geral e ainda um pouco de migração para as altcoins, que são as moedas que não são Bitcoin. Então 8,53, Ethereum e Bitcoin Cash estão caindo um pouco e IOTA voando. Então vamos estudar aqui Bitcoin Cash, Ethereum e o próprio Bitcoin se o Cartesian deixar. No caso do Bitcoin, está se aproximando aí o início das negociações na Bolsa de Chicago, na CME, e o mercado está empolgado, está longe da média de 21, mas sem sinal de topo. Então, somente quando o mercado fizer um sinal de topo, através de candle, uma shooting star, ou um padrão duplo, alguma coisa, é que ele pode sim descer na direção da média. Por enquanto ele segue firme e forte. A gente tem uma discrepância aqui, né, entre o Cartesian e o preço aqui no Cryptocurrency. Vamos dar uma olhada num outro site que eu gosto aqui, que é o coincap.io, daí a gente tira a dúvida.
não tem uma cotação oficial, né? Então tá realmente perto de 13 mil dólares. Então o Cartesian ele tá um pouquinho atrasado aqui, mas a gente vê que está em alta franca. Vamos dar uma olhada agora no Bitcoin Cash, ver se bate o gráfico com as cotações. O Bitcoin Cash no Cartesian 1548. Vamos dar uma olhada aqui. Tá destoante também do Bitcoin Cash, que está realizando um pouco aquela história da migração de uma criptomoeda para outra. Mas a gente vê que o Bitcoin Cash está numa situação corretiva em busca do topo anterior, que é 1470. Vamos ver quanto ele está. Ele está 1470. Ele está um pouquinho abaixo do que está indicando aqui o Cartesian, já tocando essa região de topo anterior, que é um divisor de águas entre a compra e a venda. E falando do Ethereum, vamos dar uma olhada aqui no coincap.io, que é um outro site que eu gosto de usar. Tá caindo 3,57 a 448 dólares. Vamos ver aqui. Tá destoante também no Cartesian. Então ele estaria mais ou menos se aproximando dessa retração de Fibonacci aqui, entre esse fundo e esse topo. Então ele estaria mais ou menos por aqui, um processo corretivo normal até uma região aqui de topo anterior. Ok? Então essas criptomoedas me interessam desde que elas entrem num processo corretivo. Eu acho que quem tem bacana, quem não tem, eu acho que tem que esperar a correção para ter oportunidade. Lembrando que você não precisa operar necessariamente o Bitcoin, tem outras altcoins que são muito interessantes também. Ok? Então, pessoal, agora eu vou passar aqui para os pedidos do YouTube. Ok? Tem vários pedidos aqui, eu vou começar por Marfrig. Aquela história, até quando o Cartesian deixar, daí eu passo para o broadcast. Pessoal, o setor como um todo está animado. Eu, por exemplo, vocês sabem que eu tenho o JBS, deu uma boa puxada nos últimos pregões, então é um setor que está bastante atrasado em relação aos demais, então eu acho que ele tem potencial. Fazendo um estudo bem técnico aqui de Marfrig, eu tinha até visto isso aqui no final de semana, quando eu estava fazendo um estudo do mercado como um todo. A Marfrig tem uma LTB e ela está lutando para romper, né? Ela rompeu no dia 4, aí depois ela rateou, voltou para a região interna aqui da LTB e hoje está passando de novo. Eu vejo sendo objetivo como uma oportunidade de compra. Você tem um fundo bem mais alto que o anterior, acima de 7,12 tem pivô de alta. Eu acho que ela está encrencada aqui na LTB, mas eu vejo como uma situação francamente compradora para o ativo. Ok? Sendo objetivo e direto, como é de praxe que eu seja. Uma outra ação que o pessoal pediu é a Mar3. Marisa, né, o setor de varejo como um todo reagindo. Eu vejo oportunidade no setor de varejo como um todo, pessoal. Ela tem uma espécie de ombro, cabeça, ombro invertido. Se a gente tirar a cabeça aqui, teria um fundo triplo. Então eu vejo uma situação que favorece também ponta compradora, assim como as ações de varejo em geral. O setor de varejo é um dos setores que eu vou abordar hoje lá no Infomoney. Eu vou falar de varejo, mineração, siderurgia, os setores que a pessoa física mais opera. 20h30. Aí tem M. Dias Branco, que o pessoal pediu também. M. Dias Branco é uma ação de guarda, estilo Ambev, Raia Drogasil, Fleury, só que ela está descontada. Eu tinha feito um estudo na semana passada dizendo que acima dessa linha é compra. Então é compra, né? Tá acima da linha, papel bem descontado, só que é aquilo, pessoal, não é ação para você fazer trade. É uma ação para você, de repente, comprar agora, para deixar, de repente, aí 6 meses, 1 ano na sua carteira. É uma ação de guarda com baixa volatilidade histórica e ótimos fundamentos, que se movimenta de uma forma mais lenta, ok? Aí eu vou fazer 6 papéis aqui depois dos fixos, tá? Falar de Tenda, que o pessoal pediu. Tenda
É uma ação que do setor puxou bem, nesses níveis não me interessa. Só que apesar dela não me interessar, não me impede de fazer um estudo técnico. Então eu vejo aqui na tenda uma clara figura de triângulo. Se ela romper esse triângulo para baixo, ela deve ter um amplo espaço para cair. Se ela romper o triângulo para cima, justamente o contrário, ela teria um espaço importante para subir. Simples assim. Ok? Você toma as duas linhas como referência e opera um possível rompimento de uma das duas. Falando de JHSF que o pessoal pediu, tenho ação na carteira ainda, pessoal, médio de 2,9, ela deu chance de sair. Eu estava focado no índice no dólar, acabei não saindo. E a ação está dormindo aqui faz tempo. Geralmente quando ela dorme, ela costuma esticar depois. Se essa ação for no meu médio, eu vendo na hora. A 2,9, 2,10 ali eu estou saindo. Salvo, de repente, se sair alguma coisa muito específica sobre ela, tiver um volume absurdo, ou alguma coisa muito específica. Mas em condições normais, se ela me der a oportunidade de vender a 2,9, 2,10, eu vendo. Para finalizar os pedidos do YouTube, o pessoal pediu Fibria. Eu acho que eu falei até no webinário que eu fiz no Infomoney segunda-feira que não é um ativo que me interessa, ela tem uma cara aqui de topo triplo, né? Mas que ela iria encontrar suporte a 42,90. Então, esse movimento a gente não sabe se são vendidos realizando lucro ou uma reação no papel, mas não é uma ação que me interessa nesse momento. E a gente poderia traçar algo parecido com isso, ó. Com uma LTA. Então poderia ser um divisor de água. Se ela voltar a cair e perder a LTA, ela deve perder essa região de topo anterior e fundo e seguir em direção a R$ 39,00. Caso contrário, acho que ela pode ter um repique. Mas é repique, né? O que eu costumo fazer quando eu suspeito que a ação está num repique depois de uma queda livre como a atual é traçar Fibonacci entre o topo e o fundo. Então vamos pegar esses pontos certinhos aqui. Essa máxima foi 54,09 e a mínima 43,31. Então vamos lá colocar 54,09, 43,31. E aí eu fico observando aqui, por exemplo, no momento ela está na primeira retração entre o topo e o fundo. Se de repente ela sentir e voltar a cair, ela deve testar esse fundo anterior. Se ela for subindo, ela pode vir na média de 21 e na retração de 50%. Acima da retração de 50% e da média de 21, ela levaria esse fundo a 48,56 junto. Daí eu já acredito numa reação de curto prazo, ok? Então esses foram os ativos pedidos no YouTube. E aí eu vou fazer agora os ativos fixos, né? Que a gente costuma fazer. Que é o BOVA11, as ações de banco, Petro e Vale. Então vamos lá para o BOVA11. BOVA11 mantendo uma possível simetria de ombro, cabeça, ombro invertido, estaria fazendo o segundo ombro aqui, ou o quarto ombro, né, pessoal? Se a gente considerar dois ombros aqui, dois aqui, seria um quarto ombro. Se ela continuar nessa toada e subir mais um pouco, pode fazer um piercing line pattern, que é o padrão penetrante. Aí ela teria a média de 21 como barreira natural e depois a LTB, que eu até escrevi no cenário em texto hoje de manhã, que a LTB ela separa o joio do trigo, a compra da venda, os ursos dos touros, um repique de uma inflexão. Ok? Falando de BBAS3, Banco do Brasil, eu vejo a situação atual como oportunidade de compra. De repente ela pode estar fazendo aqui um fundo, topo fundo, para estourar aqui o 32,30 fazendo um pivô. Tecnicamente a compra seria acima de 32 ou 32,30 para quem é mais criterioso, porque ela faria um pivô de alta e romperia a média de 21. Como eu costumo adiantar movimentos, eu não vou comprar Banco do Brasil, não está no meu radar, porque eu já estou no índice, né, e ela tem uma relação estreita. Mas eu já começaria a comprar pelo menos uma parte a partir de agora, ok? Sendo bem franco e objetivo, na minha ótica, baseado na minha visão pessoal. Falando de Bradesco, a mesma coisa. Ela tem um possível ombro, cabeça, ombro invertido aqui, dá até para a gente traçar uma neckline ou uma LTB, depende do ponto de vista e da interpretação. Isso é secundário. A mesma coisa, ela poderia fazer um fundo topo fundo
e ao romper 33 e 93, quando todas as luzes do semáforo estiverem verdes, você comprar. Mas como eu costumo adiantar, pelo menos uma parte, talvez 40%, 50%, eu já compraria agora porque o ativo está descontado. Aquela minha história, uma coisa é comprar 38, outra coisa é comprar 32,50, né? Você está comprando com desconto. Falando de YouTube 4... YouTube 4, a mesma coisa, pessoal, veio numa região de fundo, formou um fundo triplo aqui, que é um padrão forte, pode fazer sim um fundo topo fundo e um pivô, o rompimento seria em 42,66, mas como ela está aqui testando a LTB, está enroscada aqui, se eu tivesse interesse no papel, eu já compraria uma parte, talvez 30%, 40%, 50%, e conforme fosse tomando força, eu iria comprando os lotes adicionais. Eu trabalho assim, eu prefiro assumir o risco de comprar descontado do que comprar depois que já esticou, porque aí você fica, uma pequena correção, você fica desconfortável. E falando de Petro 4, a Petro 4... Ih, pessoal, acho que a Cinderela virou abóbora aqui, o cartezinha, justo na Petro 4. Faltavam só 2 ativos, mas ele... Eu vou usar essa imagem aqui para fazer, que ela está mais completa. Dá uma olhada na imagem. Nós temos aqui o 15,87, que seria também o ponto onde todas as luzes estariam verdes para você comprar. Você teria um fundo duplo e estaria acompanhando o rompimento de um W, que poderia jogar até ação a 17,50 em algumas semanas, né? Só que essa região é uma região de suporte forte, em torno de 15,28, 15,30. Então eu acho que a compra mais ousada ela já poderia ser feita hoje, e você ir adicionando lotes conforme a ação subindo, porque entre 15,28 e os R$16, 15,87, não tem resistência. Então mesmo que você tenha que estopar, você tem um risco-retorno favorável, então eu acho que a compra 50%, 60%, 70% para quem tem interesse no papel já poderia ser feito de imediato, ok? A Vale eu vou ter que fazer realmente no broadcast, então o pessoal está trabalhando para a solução, é uma instabilidade, ele acaba acionando o duplo clique involuntariamente, mas o pessoal vai resolver isso daí rapidinho. A gente conseguiu fazer praticamente tudo no Cartesia, onde eu tenho os meus estudos ali melhor detalhados. No caso da Vale, a gente vai fazer aqui no broadcast, que é um excelente gráfico também. Então, para finalizar, né, falando aqui da Vale 3, né? Hoje o minério está caindo. Eu até comentei com vocês ontem que para mim era um cenário muito óbvio, né? A Vale testar essa linha superior aqui, que guiou, né? Que fez pressão vendedora durante várias semanas na Vale, foi rompida, ela veio testar uma vez, subiu, ela atingiu o objetivo, que era a região aqui de 36,70, que foi também resistência aqui no mês de fevereiro e voltou a gerar uma queda muito forte aqui no mês de setembro. Então ela fez um rompimento falso dessa região e o mínimo que ela faria seria testar essa linha aqui superior que nós temos aqui em vermelho. Ela testou e está longe da mínima. A mínima da Vale hoje foi 35,50, ela está 35,74. Se o mercado como um todo reagir, eu acho que a Vale vai no embalo, pessoal. Depende, hoje o PMDB pode fechar questão em relação à Previdência, de repente se tiver uma reação nas bolsas de fora, mas, por exemplo, ver a Vale na média de 21 e nesse suporte aqui, entre 34,70 e 35, não seria uma surpresa e em nada comprometeria a tendência de alta de curto prazo. Então, ela teria sim espaço para cair, mas se o mercado como um todo tomar fôlego, ela deve seguir na mesma toada. Hoje na Europa nós temos Inglaterra subindo 0,24, Alemanha caindo 1%, França caindo 0,25, né? Então os ativos já estiveram em situação pior. Você vê que, por exemplo, a Bolsa da França está na máxima, apesar de estar em queda, e a Bolsa de Frankfurt, por exemplo, está distante da mínima aqui, então tem uma certa reação intraday lá fora. Ok, pessoal? Então é isso aí. Hoje não tem radar.
Amanhã sim eu volto com o radar. Então hoje o cenário em vídeo substitui o radar, porque eu vou estar lá no Infomani. Até te convido para assistir o webinário a partir das 20h30. Quem não está inscrito, dá para entrar no site do Infomani, se inscreva. Tá na home lá a divulgação do webinário. Ou se não, entra 20h30 lá que você consegue ver ao vivo. Tá bom? Um abraço, bons negócios. Valeu, pessoal. Se gostou, deixa o seu like, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso à informação. Valeu!